Fala galera, tudo bem? Que confronto fantástico foi PSG e Bayern, né? Nos dois jogos, com um roteiro completamente diferente, com resultados que não são tão compatíveis com o que aconteceu em cada um dos 90 minutos, em cada uma das partidas, né? Em cada um dos pedaços ali dos jogos. Foi fantástico, foi dramático, foi extraordinário mesmo, fora do comum o número de atuações individuais marcantes também, então foram vários os destaques, o que só amplia o foco para a qualidade envolvida. Então a gente pode falar dos dois goleiros fantásticos nos 180 minutos, para um Neymar com uma atuação individual espetacular também, o que foi o primeiro tempo do Neymar nesse jogo da volta e batendo na trave várias vezes inclusive, né, mas sendo esse cara que conduzia os contra-ataques, com o Mbappé ameaçando em profundidade, Di Maria muito bem, impacto do Paredes. Do outro lado, Lucas Hernandes fez um grande segundo tempo tentando ajudar a fechar de alguma forma uma zaga que estava completamente exposta do outro lado, Neuer brilhando para evitar os gols de um PSG que criou tantas chances ao longo desses 90 minutos. Foi um jogaço, foi um jogo realmente desses confrontos para memória, assim, para ficar guardado na nossa cabeça quando a gente pensar em grandes confrontos de Liga dos Campeões. É o PSG quem avança na questão do gol qualificado, né, no gol fora de casa, o 3-2 na primeira partida, e agora 3-2 pro PSG na primeira partida, e agora 1-0 pro Bayern, então 3-3 no agregado, mas avança o PSG para a semifinal da Liga dos Campeões. Vamos falar do campinho, vamos fazer alguns dos destaques aqui. Foi um jogo que realmente tem muita coisa que daria para falar, então vou tentar resumir um pouco desses aspectos aqui. Já falei um pouco sobre a qualidade individual, sobre alguns dos destaques também. Olhando para as escalações, eu já vou direto pro funcionamento, porque se a gente for passar pelas escalações, os times estavam muito desfalcados, isso não era nenhuma novidade ali, mas uma volta foi fundamental, a do Paredes. Porque no primeiro jogo, e eu vou deixar a análise do primeiro jogo aqui em cima para quem quiser conferir lá mais detalhadamente, no primeiro jogo o Bayern teve um amplo domínio, então aí entra um pouco daquele lado curioso, né, dos placares que não são muito compatíveis com o andamento das partidas, porque o Bayern atropelou no primeiro jogo e saiu derrotado. E o PSG foi superior no segundo jogo e saiu derrotado. Mas então no primeiro jogo o PSG teve muita dificuldade para reter a bola. Com o meio campo que não tinha Verratti nem Paredes, ou o time saía rápido com o Neymar tentando acionar o Mbappé em profundidade, e assim o PSG consegue construir os gols, porque tem dois jogadores brilhantes e que se complementam muito bem, com espaço para correr então, eles vão fazer estrago diante da defesa e podem fazer estrago contra qualquer tipo de adversário. São caras muito capazes de desequilibrar, que são muito acima da média, com características diferentes. Tem o Neymar por todo o repertório que tem para construir, como poucos no futebol mundial, e o Mbappé com toda essa potência para arrancar em velocidade, para ser esse jogador que castiga em profundidade, que se destaca tanto nesses jogos grandes, quando, em tese, o time dele passa a ter, por ter confrontos mais iguais, por exemplo, contra um Bayern, que vai ser agressivo, invariavelmente, vai ter espaço para correr. E o Mbappé acaba virando um cara que tem um cenário muito favorável para as grandes virtudes dele. Mas no Paredes, o PSG tinha uma novidade para esse jogo da volta: a capacidade de reter a bola. E o que é o reter a bola? É não só não permitir que o Bayern recupere e pressione, recupere e te empurre para trás. Por mais que o PSG tivesse ameaça em profundidade, isso transformaria qualquer escapada do PSG num potencial contra-ataque. Isso já tinha ficado o alerta do primeiro jogo. Por mais que o Keylor Navas tenha sido fundamental lá, por mais que o Bayern tenha criado muito mais, tenha bombardeado a defesa do PSG, estava nítido ali que, pela qualidade individual, o PSG teria como se manter vivo dentro do confronto. Porque foi um pouco o resumo do que tinha acontecido. A qualidade individual conseguiu manter o PSG com um grande resultado, mesmo quando foi muito superado. E agora, a ideia do PSG era tentar ter coletivamente um cenário um pouco diferente. Então ficar mais com a bola representava tirar esse ímpeto do Bayern, mas mais do que isso, reter a bola, além de ser uma forma de respirar, também é uma forma de atrair. E o que é esse atrair? Se o Paredes tem essa capacidade para girar e superar uma primeira pressão de um Bayern que vai tentar marcar forte no campo de ataque, então vai se colocar ali na frente, vai tentar jogar a bola para a área, vai tentar ganhar a segunda bola, vai tentar pressionar a partir do momento em que perde essa bola. Mas se você tem um jogador que pode ser esse desafogo, e por isso Paredes e Verratti são jogadores diferenciados nesse meio campo, com características diferentes, né? Mas o Paredes conseguiu ser esse jogador que girava com a bola, que conseguia achar um passe num cenário mais difícil, estando pressionado, tendo marcação em cima, mas para dar alguma tranquilidade para o time conseguir trocar alguns passes e aí superar essa primeira onda da pressão que o Bayern faria, e mais do que isso, conseguir também encaixar saídas, atraindo o Bayern, que tentaria pressionar com mais gente, e isso teria a tendência de espaçar ainda mais
os volantes que subiriam para pressionar dos zagueiros que estariam bastante altos, né, avançados, quase basicamente na linha de meio campo, porque seria essa a característica do Bayern, e essa vulnerabilidade não chega a ser uma novidade, porque é uma consequência do estilo de jogo que o Bayern adota, e que dá muitas vezes tão certo, mas que corre riscos, porque faz parte do estilo de jogo. Então, o Bayern dessa vez teve um Thomas Müller jogando como um segundo atacante, muito mais próximo de fato do Choupo-Moting. Então era uma dupla de ataque mesmo, com os dois pontas bem espetados e bem abertos, Sané na direita e o Coman na esquerda, porque o Bayern tentaria ter com Alaba e Kimmich essa aproximação por dentro, esse direcionamento por dentro, para tentar acionar muitas vezes com lançamentos, com inversões, a chance de botar um contra um, o ponta para cima dos laterais no time do PSG. Então, no primeiro jogo o Coman já tinha dado trabalho pro Dagba, dessa vez quem apareceu muito mais foi o Sané, que fez uma partida muito boa pela iniciativa, pelo drible, pela arrancada para cima do Diallo ou para dentro, para buscar uma opção mais ali próxima da entrada da área, e mais uma vez faltou ao Bayern ter a capacidade de definir. E aí, evidentemente, a gente está falando do Lewandowski, que faz muita falta. O Choupo-Moting acabou sendo o autor do gol, né? Mas até o gol ali, ele tinha tido uma participação boa num pivô, até de uma jogada para o Sané. Porque fora isso, o início de jogo dele foi muito ruim. Os primeiros 20, 25 minutos do Choupo-Moting foram muito ruins. Então essa dificuldade para dar continuidade aos ataques, ela acabava sendo complicada, porque o Bayern tentava se estabelecer com esses 4 atacantes praticamente e 2 meio-campistas que tentavam chegar. Sem a característica da chegada da definição que tem o Goretzka, outro desfalque importante, mas tendo jogadores que têm enorme capacidade técnica para essa distribuição. Só que nesse Bayern do sufoco, de se lançar à frente, com praticamente 4 atacantes, 2 meio-campistas que chegam e laterais se projetando, era óbvio que o PSG teria campo para contra-atacar. E isso acontece muito. Então eu falei do papel do Paredes para suportar uma primeira pressão e também, já que a ideia é atrair Kimmich e Alaba para a dupla de volantes, Gueye teve um papel importante defensivo, o Paredes muito mais esse papel da construção das saídas, não necessariamente sendo saídas mais diretas. Então o PSG conseguia atrair os meio-campistas. Se você atrair os 2 volantes do Bayern, o espaço vai ser maior entre volantes e zagueiros, e aí quem vai aparecer nessa faixa do campo? O Neymar. Então o Neymar podendo receber as costas do Kimmich, por exemplo, significa espaço para ele correr de frente e para poder acionar o Mbappé, para gerar um pânico enorme na defesa do Bayern. E assim o jogo se desenvolveu, com um outro jogador que merece ser muito citado aqui, que é o Di Maria. Grande partida do Di Maria, lembrando os melhores momentos do Di Maria, que sempre foi um grandíssimo jogador, quase sempre relegado a um papel de coadjuvante de luxo, né? Quase nunca como a estrela do time, desde se a gente for olhar no Real Madrid. Ele não era a estrela, mas era um coadjuvante fundamental para os melhores momentos dele por lá. No PSG mesmo, ele já teve momentos muito bons, de protagonismo inclusive. E dessa vez fez uma excelente partida, sendo essa ameaça para puxar contra-ataques, para ajudar e ser uma terceira opção nesse ataque que teria Neymar e Mbappé mais liberados à frente de uma segunda linha com 4, o Di Maria como esse meia pela direita, naturalmente se desprenderia um pouco mais do restante da linha, mas a capacidade dele para também prender a bola, conseguir um drible, superar a pressão, nesse aspecto Di Maria e Paredes foram muito importantes para essa linha de meio campo do PSG, porque foram 2 jogadores que deixaram o time respirar com a bola. Não que isso tenha transformado um jogo do PSG num jogo de ocupação do campo de ataque. Nem era essa a ideia. A ideia era conseguir respirar, reter um pouco a bola, se conseguir escapar de uma pressão e atrair mais gente para acionar alguém em profundidade, melhor ainda. Então a gente viu um Bayern tentando ser agressivo, tentando ser ofensivo, tentando fazer o seu jogo, e um PSG sendo muito mais perigoso, porque a cada escapada apareceriam Di Maria, Neymar, Mbappé e espaço. Pavard sofrendo muito, Alphonso Davies sofrendo também. No segundo tempo vem as substituições, né? Então o Hansi Flick até tenta algumas coisas diferentes em diferentes momentos do jogo ali, sacando o Alphonso Davies, botando o Alaba na lateral, sem abrir mão do Lucas Hernandes para fazer a zaga, porque o Lucas Hernandes era individualmente quem estava conseguindo lidar melhor com esse desafio duríssimo para qualquer defensor, que é tentar parar Neymar e Mbappé com campo aberto, sendo um zagueiro exposto. Então o Bayern naturalmente sofreria muito. E o Lucas Hernandes teve várias intervenções fantásticas. O segundo tempo do Lucas Hernandes foi num nível altíssimo para evitar um estrago maior. A sensação, apesar da pressão no final do Bayern, tentando jogar a bola para a área, dando trabalho, com Keylor Navas aparecendo de novo, ele brilhou muito mais na ida do que na volta, mas o Keylor Navas foi fundamental para essa classificação do PSG. Apesar dessa pressão, desse sufoco dos minutos finais, por conta da necessidade do Bayern,
em nenhum momento dá pra dizer que o PSG deixou de ser perigoso. Algo que não tinha sido exatamente a história da vitória na ida, em que o PSG tinha sido sufocado, tinha sido bombardeado, nem sempre encontrou saídas, raras vezes conseguia segurar minimamente a bola, mas saiu com a vitória. Dessa vez poderia ter vencido o jogo até, pelo que produziu. E aí tá a grande ironia que só acrescenta a essa grande história que foi esse confronto, porque foram 180 minutos que fogem completamente da lógica no sentido de resultado acompanhar a lógica do jogo. O Bayern foi melhor no primeiro jogo, perdeu. O PSG foi melhor no segundo jogo, perdeu. No fim das contas foi o detalhe do gol fora que acabou garantindo essa classificação do PSG numa versão diferente. Os dois jogos foram bem diferentes, né, como roteiros, como cenários. O panorama inicial é semelhante. O Bayern vai ser agressivo, vai ocupar o campo de ataque, vai tentar sufocar, vai criar mais, no sentido de vai tentar criar mais ficando no campo de ataque, e o PSG vai tentar castigar em contra-ataques. Nesse aspecto, o cenário para as duas partidas, o cenário estratégico, o roteiro estratégico, foi o mesmo, mas a execução foi muito diferente de uma partida para outra. Na primeira partida a gente viu um volume enorme do Bayern, por mais que o Keylor, e até pelo fato do Keylor Navas ter aparecido, né, e ter sido um dos melhores em campo, o Bayern não transformou isso em placar. Na volta não, o Bayern teve dificuldade para criar chances mais claras num volume parecido com o da ida, e o PSG, por sua vez, criou muito. Foi extremamente perigoso e até por isso o brilho individual acho que é a grande marca desse confronto. As estrelas, no sentido da qualidade individual, as estrelas apareceram. E estrelas de diferentes faixas do campo, tá? Foi um confronto fantástico, porque a gente viu muito dos grandes jogadores, de dois ótimos times. E o Bayern acabou tendo a grande infelicidade de não contar com Lewandowski num confronto como esse. É evidente que pro Bayern vai ficar essa sensação, esse gostinho do... Com o que o Bayern produziu nos 180 minutos, se tivesse um goleador confiável como Lewandowski, possivelmente teriam conseguido um resultado melhor, talvez até a classificação. Mas aí são coisas que fogem do controle, que não dá pra ficar no si. O que dá é pra falar de cada um desses confrontos, e foi um confronto demais, assim. Foi realmente pra ficar marcado. Partidaça do Neymar, partida fantástica do Di Maria, excelente o papel do Paredes, Mbappé, fundamental mais uma vez, Lucas Hernandes, muito bem, Neuer, brilhante, como Keylor Navas foi também ao longo do confronto, foi bem legal de ver, quero saber o que vocês acham, os grandes destaques para vocês, o espaço está aberto aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, um abraço para todo mundo e até a próxima.